Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro. Hoje eu estou trazendo uma resenha de um quadrinho que eu recebi por empréstimo através do meu amigo Sileno, que se chama Beco do Rosário. O Beco do Rosário tem como autora a Ana Luísa Coelho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. E foi lançado pela editora Veneta. Aqui, ó. A editora Veneta. E ele é um quadrinho que foi selecionado pelo projeto Rumos e Tal Cultural, né? Tem um apoio. E eu tive uma surpresa muito bacana, né? Porque ele é um quadrinho que tem uma ambientação em Porto Alegre, né? A capital do Rio Grande do Sul. Ele traz um pequeno prefácio. Ele é um quadrinho de 2020. Então ele acabou que foi lançado no meio da pandemia e ele traz, né, uma leitura interessante a respeito de como aconteceu a transformação da capital, né, parte da transformação da capital, e ele acaba tendo um olhar bem urbanístico com relação às coisas. Aqui a gente pode ver, né, que ela tem o cuidado, né, de fazer um mapa com as fotos, né, e com as ilustrações dos locais que aparecem no quadrinho. E eu não conheço Porto Alegre, né, então inicialmente eu tive um pouco de dificuldade para começar a leitura. Ela começou a meio devagar, né, e eu tive dificuldade para poder me conectar um pouco com a história. Mas depois eu acabei gostando bastante, né? E é interessante que ela traz ilustrações feitas acho que com bico de pena e coloridas com aquarela, e sempre trazendo os cenários da cidade, né? E acaba que a história ela fala um pouco dessa transformação de Porto Alegre, mas acaba abordando 4 personagens, né, importantes, que é a Vitória, o Léo, o Fabrício e a Frederica. E aí acaba que a história vai se desenvolvendo com esses personagens ao longo do texto. Uma das coisas que eu fiquei bem grato, né, com relação à história, é que, à medida que eu fui lendo, uma das coisas que eu tive bastante vamos dizer assim, conexão pelo fato dessa história ter acontecido também no Rio de Janeiro, né, com a questão da demolição dos cortiços do centro da cidade. Então a história também aborda esse conflito, né, como é que é a transformação social. E ele acaba trabalhando isso em diversas classes sociais, mas observando a cidade de Porto Alegre. É até interessante, né, ver isso por um outro olhar, né, uma outra cidade. E até o fato das transformações que ocorreram me deram até vontade de conhecer mais a capital do Rio Grande do Sul. Bom, eu estou folheando aqui, né? Mas eu deixo uma recomendação para caso vocês tenham a oportunidade de ler o quadrinho, né? Para poder procurar. A Ana, né? A Ana Luísa, ela consegue ter um trabalho bem robusto, né? Com relação às ilustrações, às expressões dos personagens. É um trabalho assim bem intenso. E acabei gostando bastante dos personagens à medida que eu fui lendo, à medida que eu fui avançando, né? É uma história que tem uma ambientação histórica, né? Tem um tanto de ficção por conta da questão dos personagens, mas eu acredito que é uma leitura importante, e para quem mora em Porto Alegre, para quem conhece a cidade, acho que é uma leitura que pode acrescentar bastante, né? Bom, eu vou ficando por aqui, tá certo? Agradeço ao Sileno por ter me emprestado esse quadrinho.
Eu acho que eu fiz esse registro mais para também não esquecer da história, porque geralmente a gente tem muita dificuldade, a gente lê muita coisa, né? Então acaba que a gente lê uma coisa, aí depois lê outra, e acaba que aquela história fica meio que perdida, você esquece um pouco. Então esse é até um resumo para eu poder me lembrar da experiência de ter lido esse quadrinho. E eu vou ver se eu separo alguma coisa aqui também para emprestar para o Sileno, para a gente continuar esse ping-pong de quadrinhos, né? Ele sempre me empresta alguma coisa. Então eu vou tentar separar alguma coisa aqui e tentar comprar algumas outras coisas para poder emprestar para ele também. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Eu gostaria de deixar congratulações à Ana Luísa, né? Ela acabou desenvolvendo um trabalho que me tocou bastante e acabou também me lembrando um pouco da minha cidade, né? O Rio de Janeiro, e como essas transformações urbanas, né? Trouxeram grande ônus para a maior parte das populações periféricas, né? Que foram expulsas desses centros. Então isso aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Porto Alegre também, acredito que tenha acontecido em outras cidades de outras maneiras também. Tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem!